Eu sou o Rafael e o filme de hoje se chama Não Se Preocupe, Querida. A nossa história de hoje se passa em 1950. Ela é sobre a cidade que se chama Vitória. A pequena cidade é cercada por um deserto. Vários moradores vivem ali e eles são extremamente ricos e têm uma vida bem elegante. Todos os homens que moram na cidade participam de um projeto misterioso. A sede da Vitória estava no meio do deserto em uma montanha. No entanto, as mulheres são estritamente proibidas de se aventurarem por lá. Existe uma lenda que fala que se uma mulher for pra lá, ela nunca mais volta a mesma. Todos esperam que as mulheres se ocupem apenas com as suas casas e vidas e não questionem o que os seus maridos estavam fazendo. Elas são informadas de que os seus maridos estavam envolvidos no desenvolvimento de material progressivo. Enquanto os maridos passam todo o tempo na sede do Projeto Vitória, as esposas passam por um tempo se cuidando no maior luxo. O fundador de todo o lugar se chama Frank. Todos o consideravam como um herói. A cidade recebe regularmente discursos do Frank através dos alto-falantes, onde ele promete criar algo grande. Um dia, a cidade estava organizando uma festa e ali tem a Alice, o seu marido Jack, entre outros vizinhos que parecem estar muito próximos uns dos outros. Enquanto os homens continuam falando sobre como todos têm muita sorte de fazer parte do Projeto Vitória, todas as mulheres parecem se entregar às fofocas e ficam jogando alguns jogos. Dessa maneira, na manhã seguinte, nós vemos a Alice preparando um café da manhã para o Jack. Enquanto ele se prepara e sai para trabalhar, os outros homens também fazem o mesmo. Todos eles entram nos seus carros, enquanto as esposas se despedem deles. As esposas entram em uma rotina que inclui limpar cada partícula de poeira da casa e cozinhar uma refeição bem farta de 3 pratos para os seus maridos. Ocasionalmente, eles se divertem e se reúnem e aprimoram as suas habilidades de balé sob a orientação da Shelley. Ela é uma espécie de mulher muito rígida que parece estar bem determinada em garantir que essas mulheres sigam as regras e regulamentos estabelecidos pelo seu marido e fundador dessa utopia, que no caso é o Frank. Tava tudo parecendo muito perfeito. Mas a bolha controlada desse mundo começa a furar quando o Frank organiza uma festa para dar boas-vindas aos novos membros da comunidade, Bill e Violet. Todos estavam presentes e, como sempre, todos os homens e mulheres parecem estar completamente maravilhados com o que o Frank estava fazendo com a Vitória. No entanto, antes que ele possa prosseguir, uma mulher que se chama Margaret dá um passo à frente e ela parece estar bem ansiosa e perturbada. Mas ainda assim, ela encontra coragem para fazer uma pergunta. O que nós estamos fazendo aqui? Isso choca a todos, incluindo o marido dela, porque ninguém nunca questionou Frank. Mas nessa hora, o Frank faz mais um discurso inspirador e impressiona o público, levando a todos a esquecer o que a Margaret perguntou. Após o discurso, a Alice vai procurar o seu marido Jack. Mas ela inesperadamente testemunha o marido da Margaret, forçando ela a tomar algumas pílulas que o médico da cidade, Dr. Collins, prescreveu para ela. No entanto, todos sabem que a Margaret estava doente, então ela não dá muita atenção nisso e vai embora. No dia seguinte, enquanto todas as mulheres, incluindo a Alice, estavam conversando no centro comunitário, o assunto da Margaret é novamente trazido à tona e a tagarela do grupo, que se chama Bunny, revela que a Margaret ficou mentalmente doente porque ela não seguiu a única regra estabelecida pelo Frank: não se aventurar no deserto. Sendo assim, por um flashback, é mostrado pra gente que a Margaret perdeu o seu filho quando estava no deserto, e esse trauma colocou ela em um estado completamente insano. A Alice, que estava ouvindo tudo isso, parece preocupada. Naquela noite, a Alice tem pesadelos com os bailarinos bem incomuns preto e branco. No dia seguinte, outra coisa estranha acontece. Enquanto se prepara para fazer a comida, a Alice descobre que os ovos estavam completamente vazios por dentro. Assim, depois que o Frank sai para o trabalho, ela faz um passeio de ônibus para limpar um pouco a cabeça. Todas as mulheres descem no shopping, mas a Alice decide continuar. No entanto, quando ela estava prestes a chegar perto do fim da linha, ela testemunha um avião vermelho se perdendo sobre o deserto. Em pânico, a Alice pede ao motorista do ônibus para levar ela até o local do acidente, mas ele congela completamente e diz que não tem permissão para fazer isso. O avião caiu no meio do deserto proibido.
Mas, apesar de todos os avisos, a Alice decide ir por conta própria porque ela queria salvar os sobreviventes. Depois de andar um pouco, ela finalmente chega no deserto, que era bem quente e vazio. A Alice não encontrou o avião ou qualquer destroço. Ali só tinha uma grande montanha que a leva a um prédio. Essa é a sede Vitória, o lugar onde todos os maridos vão trabalhar. Tentando obter ajuda, a Alice alinha o seu rosto no vidro do prédio. Então, ela só acorda em casa depois de um pesadelo com coisas bem parecidas com aqueles dançarinos. A Alice ficou bem chocada e confusa com o incidente, mas ela decide esconder isso do Jack. Infelizmente, ao longo dos próximos dias, os seus pesadelos continuam piorando. Na maioria das vezes, ela fica alucinando sobre as bailarinas em casa e ela se sente como se estivesse sendo esmagada pelas paredes da sua própria casa. Mas um dia, tudo muda. Ela testemunha Margaret deprimida, preferindo morrer do que perder a vida. A Alice corre para salvar ela, mas um bando de homens vestidos de vermelho aparece de repente e arrasta ela para longe dali. Naquela noite, ela explica o incidente ao marido, mas surpreendentemente, o Jack fala que a Margaret estava bem, e ela nunca fez isso, e na verdade, ela só escorregou no banheiro. A Alice tá sem acreditar nisso e decide ir atrás de respostas, mas o Jack acalma ela e pede que ela descanse um pouco. Infelizmente para Alice, as alucinações continuam piorando, então o médico da cidade foi até a casa dela. Ele faz alguns testes e dá alguns comprimidos para ela, alegando que ela estava apenas estressada. No entanto, a Alice afirma que estava bem e continua perguntando sobre a Margaret. Quando ela começa a ficar rude, o Collins fala que a Margaret estava bem, mas o seu marido foi demitido por conta das suas ações. Dessa maneira, eles foram transferidos de cidade. Ao escutar isso, a Alice fica em silêncio pelo bem do seu marido. E nessa hora, ela percebe um arquivo na mala do Collins que tem o nome da Margaret. A Alice secretamente rouba esses papéis. Então, depois dele ir embora, ela começa a ver que quase tudo sobre ela foi apagado. A única coisa que ela consegue encontrar são detalhes sobre a deteriorização da Margaret. No outro dia, o Jack se aproxima dela e dá um vestido para Alice. Ele pede para ela usar agora porque o Frank convidou eles para um evento especial. Apesar de não se sentir bem, a Alice é obrigada a ir e não tem escolha. No evento, ela de novo começa a alucinar e entra em um colapso mental. Ela implora ao marido para voltar para casa, mas nessa hora, o Frank o chama para o palco porque ele vai fazer um anúncio. Enquanto Alice assiste nervosa, o Frank elogia o Jack e como ele era um funcionário ideal. Então, ele o promove para um cargo executivo. A multidão aplaude e o Jack começa a gritar de alegria. Mas a Alice, confusa, corre para o banheiro onde ela começa a chorar. No palco, o Frank convida o Jack para dançar e como uma marionete, ele começa a fazer isso. Ele não pensou nem duas vezes, só obedeceu e começou a pular na frente de todo mundo. Enquanto isso, a Bunny se aproxima da Alice no banheiro, mas ao invés de tentar ajudar ela, ela tenta colocar algum sentido nisso. Ela diz para Alice para parar de ser histérica e apoiar o seu marido e a sua grande noite. Dessa maneira, no outro dia, o Jack organiza uma festa de promoção na sua casa e a Alice fica encarregada de cozinhar. Ela parece calma, mas isso parece um plano dela. Logo, todos os moradores do bairro chegam junto com convidados especiais, como o Frank e a sua esposa Shelley. Depois de um tempo, quando a Alice estava na cozinha, o Frank se aproxima dela e diz "Sinto muito, a Bunny não acreditou em você". Ele então elogia a Alice pela sua presença de espírito e desafia ela a descobrir mais sobre o lugar. Isso finalmente confirma que a Alice não é louca, e o que quer que seja que ela esteja alucinando tem algo a ver com a cidade estranha. Assim, no jantar, a Alice, farta de tudo, decide confrontar todos os homens sobre a necessidade da perfeição da cidade e pergunta por que as mulheres não podem se aventurar no deserto. Enquanto Jack e os outros ficam com medo, a Alice dá risada de tudo isso e ainda fala como todos eles desembarcaram em Vitória. Todos os moradores dali vieram de Baltimore ou Chicago. Todos os casais se encontraram na mesma estação e da mesma maneira. Todos tiveram as suas luas de mel no mesmo local. A Alice continua dizendo que todos os produtos alimentícios em Vitória são vegetais e alimentos enlatados, e eles são fabricados no nome do Frank. Mas, apesar de tudo isso, ninguém se pronuncia sobre algo estar acontecendo ali. Infelizmente,
todos acham que ela tá sendo histérica. E quando todos vão embora, a Alice destruiu a reputação do Jack e ele diz que há algo realmente errado com a Vitória e que eles deveriam sair dali imediatamente. Apesar de estar completamente envergonhado, o Jack concorda com a Alice e fala que vai amar ela, não importando o que aconteça. Infelizmente, quando eles estavam prestes a sair, o Jack começa a se desculpar profundamente e diz que ele não pode passar por isso. A Alice lentamente entende a sua traição, mas antes que ela possa reagir, os mesmos homens de vermelho chegam ali e levam a Alice à força. Em seguida, nós vemos ela recebendo um choque de terapia. As razões para isso ainda não foram divulgadas, mas tudo isso estava ligado com a verdade do que estava acontecendo ali. Aqui, nós temos um resumo da Alice e o seu marido morando em um apartamento normal. É o século 21 e não a década de 50. A Alice parece ser uma enfermeira que trabalha tarde da noite no hospital porque o Jack recentemente perdeu seu emprego. Uma noite, ela volta exausta depois de um turno de 30 horas, no qual ela teve que passar por 3 cirurgias diferentes. O Jack tenta ser romântico com ela, mas a Alice estava cansada demais para isso. Isso mostra que o casal estava se afastando lentamente por conta da vida agitada de trabalho da Alice. Assim, estando desempregado e solitário, o Jack começa a seguir cegamente os vídeos de pregação de um cara que se chama Frank. Ele é alguém que aparentemente desenvolveu uma tecnologia que permite aos casais viverem uma realidade virtual extremamente evoluída, uma simulação de utopia dos anos 50 que é perfeita. Uma noite, o Jack perdeu todo o senso de controle devido ao seu frágil ego masculino. Dessa maneira, ele decidiu entrar em contato com o Frank. Ele fica sabendo do projeto Vitória, então imediatamente ele decide fazer parte dele. Mas não só isso, ele também força a Alice a fazer o experimento. Por um breve segundo, nós vemos ela conectada à força no controle de solo da simulação, que acaba sendo a própria cama deles. Logo, o Jack dorme ao lado dela e ela também entra no mundo da simulação. Depois disso, é mostrado uma montanha que nos dá mais detalhes sobre a simulação. Tudo isso não tinha consentimento da Alice, isso foi algo que o Jack decidiu sozinho. Ele fez isso para ter algum tipo de controle sobre o que a sua esposa faz. Na simulação, o Jack opta por ter uma identidade britânica, e como não há outro jeito, toda a memória da Alice é apagada antes que ela entre na Vitória como cidadã. Nós também aprendemos mais tarde que todos os homens em Vitória se juntaram voluntariamente para isso. As crianças da cidade são NPCs e não são reais. Eles foram projetados para os pais que não poderiam ter filhos nas suas vidas reais. Depois que a montagem termina, nós vemos a Alice completamente apagada. Ela não se lembra dos seus recentes planos de fugas. No entanto, dessa vez, a simulação e a mentira não continuam por muito tempo. Ela foi trazida à realidade de novo quando reconhece a música que o Jack estava cantando. É uma das suas músicas favoritas da sua vida real no século 21. Ela costumava cantar no trabalho e ela começa a se lembrar que foi o marido o culpado por tudo isso. Pego em flagrante, o Jack finalmente fala tudo. Ele revela que fez tudo pro bem deles e que a vida deles no século 21 estava indo ladeira abaixo. O Jack estava desempregado e a Alice não tinha tempo para falar com ele direito. Por isso, ele tomou a difícil decisão e os inscreveu no projeto Vitória, onde eles têm uma vida impecável com muito dinheiro e respeito. O Jack revela que a vida para Alice é muito simples. Tudo que ela precisa fazer é ter amigos e relaxar. Ele tem que voltar ao mundo real e coletar dinheiro para manter a simulação funcionando. Aqui é revelado para onde vão todos os maridos da cidade. Eles não trabalham para o desenvolvimento de nenhum material progressivo. Eles vão para a sede da Vitória para sair da simulação e tentar ganhar algum dinheiro na vida real para dar uma vida melhor para suas esposas. No entanto, apesar de escutar tudo isso, Alice ainda estava magoada porque o seu marido a traiu. Então, uma coisa leva a outra e os dois começam a discutir. E isso termina com Alice quebrando um copo na cabeça do Jack. Infelizmente, o impacto mata ele. Quando ela tá fora de casa, Alice, toda ensanguentada, assusta a todos e diz que eles estavam sendo controlados por um programa que o Frank criou. Todos os moradores tentam impedir ela, exceto a Bunny. Então aqui nós descobrimos que de todas as mulheres, a Bunny era a única ciente da verdade por trás da Vitória. Ela concordou em se inscrever porque no mundo real os seus filhos morreram. A Bunny fala pra Alice fugir, explicando que se alguém morrer na simulação,
também morre na vida real. Agora os homens de vermelho estavam indo atrás dela. A Alice tem pouco tempo e ao escutar isso, ela dirige para o deserto para escapar. No caminho, ela é seguida pelos capangas do Frank. Eles tentam capturar ela. Se ela escapar, denunciar o projeto do Frank, ele vai estar arruinado, porque ela não concordou em se inscrever no projeto, ela foi forçada a isso. Ela consegue fugir dos bandidos, mas no meio do caminho o seu carro quebra. Então, ela tem que fugir a pé. Os homens de vermelho ainda estavam atrás dela. Em outro lugar, o Frank estava acompanhando tudo isso por uma ligação. A sua esposa, surpreendentemente, o mata com uma facada. Antes dele morrer, ela só diz que agora era a vez dela. Enquanto isso, a Alice chega ao topo da montanha. Mas, quando ela estava perto da sede, ela tem uma visão onde o Jack estava pedindo para ela ficar em Vitória com ele. Mas, a Alice ignora isso e toca no vidro da sede. Por um segundo, a tela fica escura. E antes de tudo finalizar, nós escutamos uma mulher ofegante, significando que Alice conseguiu voltar ao mundo real.